Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bem, eu me chamo Alexandre Alvarado e o nome dos demais integrantes do grupo estão aparecendo agora no vídeo, aqui no cantinho da tela. Bem, nosso trabalho é sobre as ligações químicas. Bem, todos nós sabemos que existem três ligações químicas existentes. São elas ligações iônicas, ligações covalentes, ligação metálica. Bem, e por que um átomo precisa se ligar um ao outro? Bem, um átomo precisa se ligar um ao outro porque sempre ele tenta buscar a estabilidade, logo atingir a regra do octeto. Para um átomo ficar estável, ele precisa ter a configuração eletrônica de um gás nobre, logo ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Obviamente existe uma exceção, que é o hidrogênio, que possui apenas 2 elétrons na sua camada de valência, porque tem a sua configuração eletrônica do hélio, que também é um gás nobre. Logo, atingindo essa configuração de gás hélio, ele também se torna um elemento muito estável, assim como outros elementos de outros períodos que conseguem ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Bem, ligações iônicas. Bem, a ligação iônica é uma ligação entre átomos metais e não metais, onde a doação de elétrons da camada de valência de um átomo metálico para a camada de valência de um átomo não metálico. Dessa maneira, é formado íons de carga negativas, que são chamados de ânions, e íons de cargas positivas, que são chamados de cátions. Essa ligação é formada por uma interação eletrostática, de tal forma de modo a atrair ânions e cátions entre si. Bem, nesses exemplos podemos observar a formação do NaCl, também conhecido como cloreto de sódio e também popularmente conhecido como nosso sal de cozinha. Bem, podemos ver que o Na, o sódio, doa um elétron para o Cl, o cloro. Dessa forma, os dois átomos ficam estáveis. Por quê? Porque quando o Na doa um elétron, ele fica com a configuração eletrônica de um gás nobre, o neônio. Ele fica com apenas 10 elétrons, ou seja, 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada P6. E o cloro fica com 8 elétrons também na sua última camada de valência, porque ao ganhar um elétron, ele fica com 18 elétrons. Logo, ele fica com a configuração eletrônica do argônio. Então, os átomos sempre tentam se manter mais estáveis possíveis, sempre o cátion doando um elétron e o ânion recebendo um elétron. Certo, agora entramos em outro tópico que são as forças de interação intermoleculares, também chamadas de interiônicas. Bem, essas forças intermoleculares são forças de atração que ocorrem entre duas ou mais moléculas das substâncias mantendo-se unidas, formando um material no estado líquido ou sólido. As forças intermoleculares provocam estados físicos diferentes, influenciando nos pontos de fusão e nos pontos de ebulição. Nos compostos químicos, elas podem ser mais ou menos fortes, dependendo da polaridade das moléculas. Dentre as principais forças estão elas a dipolo induzido, a dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. Bem, a primeira força a ser abordada é a dipolo induzido, também conhecida como força de dispersão de London em alguns livros. Bem, essa força só vai acontecer quando houver moléculas apolares ou houver ligações entre gases nobres. Bem, podemos ver alguns dos exemplos mais comuns aqui, como o gás hidrogênio, o gás oxigênio, e podemos observar que são só moléculas apolares ou gases nobres formando essa força intermolecular entre esses átomos. Bem, outra força é a dipolo permanente, também chamada de dipolo-dipolo. Esse é o nome mais comum até que dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares, ou seja, que podem surgir quando o lado positivo de uma molécula se atrai com o lado negativo de outra, havendo uma interação eletrostática induzindo a aproximação. Bem, um dos principais exemplos são o HBr, o H2S. Esses exemplos são os mais comuns vistos nos livros e podemos observar que todas as moléculas são polares. Bem, por último ficou as ligações de hidrogênio, que talvez seja uma das forças intermoleculares mais fáceis de ser observada, que é um tipo de atração intermolecular entre um átomo de hidrogênio e o Fo. O que é o Fo? O Fo era o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Só haverá ligações de hidrogênio quando haver essas moléculas ligadas, o hidrogênio ligado ao flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Como podemos ver alguns exemplos aqui, que são os exemplos também mais comuns, a água
e o NH3, que são, na verdade, são moléculas de hidrogênio ligadas aos átomos mais eletronegativos. Bem, fórmula de compostos iônicos. A construção das fórmulas de compostos iônicos depende do conhecimento da carga ou NOx, número de oxidação, de cada um dos elementos envolvidos na formação do composto. Bem, o NOx ele envolve a relação entre o número de elétrons na camada de valência do átomo e a teoria do octeto. Lembra aquela teoria que eu falei no começo? Pois a quantidade de elétrons equivale à família a qual pertence o átomo. Desde que ele pertença à família A, enquanto o átomo perde elétrons da última camada, ele passa a apresentar uma nova camada de valência. Já quando ele ganha elétrons, ele completa seu octeto. Bem, agora está passando aí na tela uma tabelinha mostrando a família e o número de elétrons de valência de cada família. Bem, para elaborar a fórmula desses compostos também é necessário escrever primeiramente o metal e depois o não metal. E em seguida fazer o cruzamento dessas cargas, o NOx, de modo que a carga do metal se torne a quantidade do ametal e vice-versa, como visto aqui no exemplo. Bem, tem dois exemplos aqui clássicos aqui nos livros didáticos, que é o magnésio 2+, e o cloro 2-, formando o cloreto de magnésio. Podemos ver que as cargas de ambos os átomos elas se cruzam, assim como o exemplo acima, onde a gente vê o cátion e o ânion, formando sim a molécula final. Também podemos ver o alumínio e o oxigênio também cruzando as duas cargas, formando o óxido de alumínio. Retículos cristalinos dos compostos iônicos. Os retículos cristalinos são um tipo de material sólido. Neles, os átomos estão em arranjos bem definidos e a sua organização é em formas geométricas. Esses sólidos geralmente têm superfícies planas, e isso acontece por conta da interação entre as moléculas. Ao todo, são 4 tipos de retículos cristalinos, sendo eles cúbica simples, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacto. Cúbica simples acontece quando os pontos de rede cristalina encontram-se nos vértices, ou seja, nos cantos ou nas interseções de um cubo. O átomo está rodeado de 6 átomos, portanto, o seu número de coordenação, ou seja, o seu número de átomos vizinhos, é 6. Cúbico de corpo centrado. Quando aparece um átomo, fica isolado no centro do cubo. Neste caso, ele possui 2 átomos em cada interior. Seu número de coordenação é 8. Cúbica de face centrada. Possui um átomo no centro de cada face do cubo. Neste caso, vão existir 4 átomos em cada interior. O seu número de átomos vizinhos é 12. Hexagonal compacta. Sua estrutura pode ser representada por um prisma com base hexagonal. O número de átomos encontrados na molécula é 6 no vértice e 3 no seu centro. Seu número de coordenação, 12. Ela é mais comum em metais, como o magnésio e o zinco. Forças intermoleculares e estados físicos. As forças intermoleculares são as forças atrativas entre moléculas e responsáveis pela existência de estados condensados líquidos e sólidos da matéria. Nas fases sólidas, são conhecidas como sólidos moleculares. Quanto maior a força intermolecular, mais próximo o átomo vai ser do outro. Sendo assim, em um gás, os átomos estão bem distantes, ou seja, as forças intermoleculares são fracas. Em um líquido, as forças intermoleculares são intermediárias, ou seja, os átomos estão próximos, mas nem tanto. Em um sólido, as forças intermoleculares são muito fortes, por isso, as moléculas estão muito próximas uma das outras. A ligação covalente
consiste em pares de elétrons compartilhados por dois átomos não metais, de modo que as camadas de valência sejam preenchidas e os átomos possam adquirir estabilidade, segundo a regra do quinteto. O compartilhamento ocorre quando um elétron da camada de valência de um átomo passa a fazer parte da mesma nuvem eletrônica que envolve outro elétron da camada de valência de outro átomo, podendo citar como exemplo o gás hidrogênio, ou seja, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e precisa de mais um para se estabilizar. A estrutura de Lewis de uma molécula consiste na representação esquemática da camada de valência para cada átomo, ou seja, o símbolo químico, as ligações covalentes por linhas e os pares isolados por pontos. Quando uma ligação covalente se forma, os átomos compartilham elétrons até atingir a configuração de um gás nobre. Lewis chamou esse princípio da regra do quinteto. Por exemplo, o nitrogênio tem 5 elétrons de valência e utiliza mais 3 para completar o quinteto. E, em geral, a valência de um átomo é igual ao número de ligações que ele pode formar. Já as ligações múltiplas, por sobreposição de orbitais atômicos, é a ligação que se forma quando dois átomos compartilham dois ou mais pares de elétrons, ou seja, as ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas. As ligações simples possuem apenas uma ligação sigma. A ligação dupla possui apenas uma ligação sigma e uma ligação π. E a ligação tripla possui uma ligação sigma e duas ligações π. As propriedades das substâncias covalentes estão subdivididas em 7 pontos básicos, onde o primeiro ponto básico, é os estados físicos. Então, os estados físicos eles são compostos covalentes que podem ser encontrados nos 3 estados físicos da temperatura ambiente, podendo ser eles sólido, líquido ou os gases, ou gasosos, como é o termo mais frequente de utilizarmos. O segundo ponto básico é a polaridade. Então, existem compostos covalentes que podem ser tanto polar quanto apolar. E o que irá determinar sua polaridade será a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação covalente. Por exemplo, se houver diferença de eletronegatividade, significa que o composto será polar. Mas se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, não haverá deslocamento de carga na molécula e, com isso, esse composto será apolar. O terceiro ponto básico são os pontos de fusão e de ebulição. Então, pelo fato desses dois pontos apresentarem baixa atração em suas moléculas, a energia necessária para separar e fazê-la mudar de estado de agregação é muito pequena. E, com isso, seu ponto de ebulição e de fusão são inferiores das substâncias iônicas. Esse fato também varia proporcionalmente com a massa e as forças intermoleculares dos compostos, ou seja, com o aumento da massa e da intensidade das forças intermoleculares, os pontos de fusão e de ebulição aumentam ou diminuem, tá? Então, é um jogo de vice-versa. O quarto ponto básico é a condutividade elétrica. A maioria das substâncias covalentes não conduzem corrente elétrica, então ela se comporta como um isolante térmico. Uma exceção dessas substâncias que apresentam correntes elétricas nas nas substâncias covalentes, por exemplo, é a grafita, que ela conduz corrente elétrica, por possuir ressonância nos elétrons de sua ligação dupla. Então, geralmente, as substâncias elas não conduzem, as substâncias covalentes elas não conduzem, exceto a grafita, por ela possuir ressonância nos elétrons da sua ligação dupla. A solubilidade, que vem ser o quinto ponto básico, então, a solubilidade dos compostos covalentes em água ou em outro solvente, como o álcool ou o querosene, por exemplo, é bastante variada. E isso se dá porque, conforme já tinha falado antes, os compostos podem ser tanto polares ou apolares, de modo que os polares se dissolvem com os compostos também polares e os apolares se dissolvem em substâncias apolares, ou seja, as semelhantes se dissolvem com semelhantes, tá?
O sexto ponto básico é a tenacidade ou resistência, tá? Que são os sólidos quebradiços, né? Que são mais resistentes. O sétimo ponto básico vai ser a dureza. Então, em geral, por elas possuírem elevada dureza, com exceção da grafita, né? Devido aos seus átomos de carbono se encontrarem ligados a 3 outros átomos de carbono, formando a placa hexagonais com certa mobilidade, fazendo com que ela seja macia. E devido a esse ocorrido, a grafita ela pode ser utilizada como lubrificante. Geometria molecular. Toda molécula possui uma forma, ou seja, uma geometria. Para a gente prever essa geometria dessa molécula, é preciso que nós entendamos o modelo VS-EPR, que é a teoria de repulsão dos elétrons no nível de valência, que é quando os elétrons de valência de um átomo na molécula se repelem, e numa tentativa de diminuir essa repulsão, a molécula assume alguma geometria espacial. Bem, existem 5 tipos fundamentais de geometria molecular. A primeira delas é a linear, que é quando a molécula vai assumir um ângulo de 180 graus e vai fazer 2 ligações. Um exemplo é o CO2, o dióxido de carbono. A segunda geometria é a trigonal plana, que é quando a molécula vai assumir um ângulo de 120 graus e vai fazer 3 ligações. Um exemplo dessa geometria é o trióxido de enxofre, SO3. A terceira geometria é a tetraédrica. Ela vai assumir um ângulo de 109,5 graus e vai fazer 4 ligações. Um exemplo dessa molécula, dessa geometria, é o metano, CH4. A quarta geometria molecular vai ser a trigonal bipiramidal, que é quando a molécula vai assumir 2 ângulos, um de 90 graus e outro de 120 graus. E ela vai fazer 5 ligações. Um exemplo disso é o pentacloreto de fósforo. E a última geometria é a octaédrica. Ela vai fazer um ângulo de 90 graus e vai assumir 6 ligações. Um exemplo dessa geometria é o hexafluoreto de enxofre. Vamos falar agora de polaridade nas ligações. Bem, a polaridade é quando há 2 polos diferentes, ou seja, quando há diferença de eletronegatividade, ou quando o átomo ele é mais eletronegativo que o outro. Dessa forma, a ligação vai ser ou polar ou apolar. Bem, uma ligação polar, ela acontece quando possuem eletronegatividade diferente, ou seja, átomos com eletronegatividade diferente. Um exemplo disso é a molécula da água, em que o oxigênio ele possui uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio. O CO2 também, o dióxido de carbono, o oxigênio também vai apresentar uma eletronegatividade muito maior do que o carbono. E a ligação apolar, que é quando não há diferença de eletronegatividade entre eles, ou seja, a molécula ela vai ser constituída por átomos iguais, como por exemplo a molécula do H2, o hidrogênio gasoso, o O2, o N2, vão ser moléculas apolares. Ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo pelo menos um deles metal. Os metais têm propriedades como condutibilidade, são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, maleabilidade, têm a capacidade de produzir lâminas, chapas muito finas, ductibilidade, têm a capacidade de produzir fios. Como exemplo, temos o ouro e o bronze. Quanto ao ouro, consiste na mistura formada basicamente por 75% de ouro, sendo os 25% restante de cobre e prata. Quanto ao bronze, consiste numa liga de cobre e estânio usada na produção de sinos, medalhas, moedas e estátuas. A teoria da dissociação iônica é uma teoria desenvolvida por Arrhenius, em que, segundo estes, determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de gerar corrente elétrica. Tal fato deve-se à separação dos compostos quando em contato com a água, dando origem a cátions e ânions livres. A esse fenômeno, ele denominou de dissociação iônica. Neste caso, a água vai atuar como reagente na qual tem o papel de separar os íons.
É importante ressaltar que a dissociação iônica ocorre em compostos já ionizados. Para esclarecermos mais, temos o exemplo do sal de cozinha, ou cloreto de sódio, que é um composto iônico, uma vez que já existem íons no aglomerado iônico. No entanto, estes se encontram juntos em estado sólido e, quando adicionados em água, os íons se dissociam, criando íons livres, fazendo com que a solução seja condutora de corrente elétrica. Temos também o exemplo do hidróxido de cálcio, uma base em que em meio aquoso se dissocia e gera íons cátions 2+, e a hidroxila. Outra base é o brometo de potássio, um sólido que, quando submetido a uma descarga elétrica, se dissocia e gera íons potássio e brometo. Já a ionização ocorre em compostos não ionizados. A exemplo, temos o ácido clorídrico, um composto molecular que, ao ser dissolvido em água, suas moléculas se rompem, gerando cátions e ânions. Assim, o cloro, por ser mais eletronegativo, ficará com um elétron do hidrogênio formando cátion. O cloro, desta forma, ao ter adicionado um elétron, dará origem a um ânion.